Você fez tudo certo, estava lá, ouvia, entendia, e ainda assim ela foi embora com outro. Isso não é sobre ser o segundo melhor. É sobre uma coisa muito pior: ser a pessoa certa no momento errado. E hoje eu quero te explicar por que isso acontece, por que vai continuar acontecendo e por que a solução que te deram a vida toda é completamente errada. O cara perfeito no pior momento possível. Existe um tipo de situação que ninguém sabe nomear direito. Não é rejeição, a pessoa gosta de você. Não é friendzone porque a conexão é real, não é incompatibilidade porque vocês combinam de um jeito quase assustador. É outra coisa. É você aparecer na vida de alguém que ainda tá preso em outra pessoa, em outra história. Ela ainda pensa no ex, ainda espera aquela mensagem, ainda processa aquela relação que não terminou direito. E você chega presente, atento, inteiro, e ela sente, ela enxerga, mas não consegue retribuir. Não porque você não presta, mas sim porque a cabeça dela ainda tá em outro lugar. Aqui tem um detalhe que a maioria das pessoas ignoram. Presença física não é o mesmo que presença emocional. Ela pode estar do teu lado todos os dias, te mandar mensagem, te ligar, e ainda assim estar completamente em outro lugar. O corpo aparece, a atenção não. E você percebe tudo, sente essa distância, mas não consegue nomear de onde ela vem. Isso tem um nome em psicologia relacional: disponibilidade emocional. Não é sobre querer ou não querer, é sobre ter um espaço interno para receber alguém de verdade. E quando esse espaço já está ocupado, não importa o que você ofereça, não cabe. Dostoiévski escreveu sobre isso em 1848. Criou um personagem que encontra uma mulher numa noite de São Petersburgo. Ela tá esperando um cara que foi embora e prometeu voltar. E o protagonista, em 4 noites, dá a ela mais presença, mais escuta, mais atenção e mais cuidado do que esse cara deu em meses. Mas no final, quando o cara volta, ela se joga nos braços dele, sem nem hesitar. E o que sobra pro protagonista? Uma gratidão educada. E a noite mais longa da vida dele. Pensa numa coisa: 4 noites de conexão real, de conversa de madrugada, de ser visto e ouvido de verdade. E tudo isso some em segundos quando o cara antigo aparece na esquina. Por quê? Porque o coração humano não funciona por mérito. Não é uma planilha onde quem pontuou mais ganha. Funciona por vínculo, por história, por um código emocional que já foi programado antes de você chegar. Isso acontece hoje, todo dia, em todo lugar. Só que a gente não chama de literatura, chama de situationship. Por que você compete com um fantasma? Aqui tem uma coisa que ninguém te fala. Quando alguém ainda tá preso numa relação anterior, você não tá competindo com uma pessoa real. Você tá competindo com uma versão editada, com uma memória que só guarda as partes boas, com uma saudade que cresceu porque não teve tempo de apodrecer. A pessoa real que ela espera tem defeitos, tem dias ruins, faz coisas erradas. Mas a pessoa que vive na cabeça dela é essa intocável. E você, de carne e osso, com todas as suas falhas visíveis, não tem como ganhar dessa versão. É como competir com o perfil de Instagram de alguém. Você tá olhando para os highlights, os melhores momentos, enquanto isso é julgado em tempo real. Mas tem uma camada a mais nisso que pouca gente enxerga. A saudade, ela não é passiva. Ela é ativa, construtiva, criativa. A mente humana, quando sente falta de alguém, não reproduz a pessoa como ela era. Ela reconstrói. E nessa reconstrução inconsciente, ela edita os defeitos, amplifica as qualidades e preenche as lacunas com o que queria que existisse. A saudade, ela não é passiva, ela é ativa, construtiva, criativa. A mente humana, quando sente falta de alguém, não reproduz a pessoa como ela era, ela reconstrói. E nessa reconstrução inconsciente, ela edita os defeitos, amplifica as qualidades e preenche as lacunas com o que queria que existisse. Pesquisadores de memória afetiva chamam isso de idealização retrospectiva. Você não lembra da pessoa, você lembra da melhor versão possível dela. Uma versão que talvez nunca tenha existido de verdade. Então você não está competindo com um ex, você está competindo com uma obra de ficção que a mente dela criou ao longo de meses. E essa ficção tem uma vantagem absurda sobre você. Ela nunca vai te decepcionar, nunca vai fazer nada errado, nunca vai mandar uma resposta que destoa da expectativa, porque ela não existe. O que você sente por ela é real. O que ela sente por você pode ser real, mas o que ela sente por aquela memória é mais forte, porque a memória não decepciona. A memória não manda mensagem seca, não tem mau humor numa terça-feira, não fica quieto quando devia falar. A memória é perfeita e você não é. Ninguém é. A armadilha de ser bom demais na hora errada.
Sabe o que é cruel nisso tudo? Quanto mais você é bom pra ela nesse momento, mais você vira a prova de que ela merece algo melhor. Você escuta, ela percebe que dá pra ser escutada, você respeita, ela percebe que dá pra ser respeitada, você aparece, ela percebe, dá pra confiar. E aí, quando o cara anterior volta, ou quando ela decide ir atrás de alguém novo, ela vai com mais autoestima. E você ajudou a construir. Isso tem um nome informal que circula muito na internet. O trampolim emocional. Não é intencional. Ela não tá te usando de propósito. Mas o resultado prático é o mesmo. Você foi ao ambiente seguro onde ela se recuperou. E depois que se recuperou, foi buscar o que queria. E você fica lá, olhando, achando que fez algo errado. Não fez. Você fez exatamente o que deveria, só que no lugar e função errado. Agora vem a parte que machuca de verdade. Tem estudos em psicologia social que mostram que uma experiência de ser bem tratado depois de um relacionamento ruim não aumenta a chance de a pessoa ficar com quem a tratou bem. Ela aumenta a disposição de buscar algo novo com mais confiança. Você não é o destino, você é a recuperação. E sabe o que é ainda mais difícil de aceitar? Em muitos casos, a pessoa tem consciência disso. Ela sabe que você é melhor. Ela pode até verbalizar: você me trata tão bem, eu não mereço isso. Que a maioria das pessoas interpretam como falsa modéstia, mas não é. É a leitura correta do que ela sente por você, não a temperatura do que ela sente pelo outro. E ela sabe. E você também sabia, só não queria enxergar. A quebra de expectativa. Aqui é onde eu preciso mudar a direção do que você está pensando. Porque até agora, parece que o problema é o timing. Que se você tivesse aparecido antes ou depois, daria certo. Mas não é isso. O problema real é o seguinte: você escolheu alguém que não estava disponível e ficou se perguntando por que não funcionou. No fim das contas, a culpa é sua. Isso parece cruel, eu sei, mas olha de novo, você sabia. No momento você sabia. Ela falava do outro, você ouvia. Ela estava processando, você ficava. Os sinais estavam lá e você ficou mesmo assim. Porque tem algo muito confortável em amar alguém que não se pode ter completamente. Não tem o risco de uma rejeição direta. Não tem a pressão de uma relação real. Você se dá sem precisar se expor por inteiro. É o amor mais seguro que existe. E ao mesmo tempo é o mais estéril. Aqui tem uma palavra que a psicologia usa e que você provavelmente nunca associou a isso. Evitação. Não a evitação de relacionamento, mas a evitação de vulnerabilidade real. Quando você escolhe consistentemente pessoas que não estão completamente disponíveis, você cria uma estrutura perfeita onde pode amar com intensidade sem jamais ser completamente testado. Você nunca precisa responder: e se eu me mostrar inteiro e não for suficiente? Porque a situação já tem uma saída garantida. Ela tá esperando o outro, então, quando não dá certo, a narrativa disponível é o timing, nunca a sua capacidade de se expor de verdade. O sonhador de Dostoiévski não ficou com a Nastenka só porque o timing era ruim. Ele ficou porque, no fundo, a conexão incompleta era o que ele sabia ter. Amar com distância é mais fácil do que amar de verdade, porque amar de verdade tem risco. O que ninguém admite sobre amar na hora errada. Existe uma mentira reconfortante que a gente conta pra si mesmo. Eu só amo as pessoas erradas. Todo mundo que eu gosto tá preso em outra. O universo tá me testando. Não tá. Você tá escolhendo pessoas indisponíveis porque alguma parte de você acha que é mais seguro assim. Se ela nunca puder estar completamente com você, você nunca vai ser verdadeiramente rejeitado. Você nunca vai ter que se mostrar por inteiro. Você nunca vai ter que ser vulnerável de verdade. É proteção disfarçada de azar. E o pior, quanto mais você repete esse padrão, mais você confirma pra si mesmo que as coisas nunca funcionam. Quando, na verdade, você nunca deixou funcionar de verdade. Tem uma pesquisa da área de apego, a teoria do apego adulto, que mostra que pessoas com estilo de apego ansioso tendem a se sentir mais atraídas por parceiros com estilo evitativo. Não porque são masoquistas, mas porque a tensão da incerteza, aquele será que ela gosta de mim de verdade, ativa o sistema de apego de um jeito que a segurança não ativa. Em outras palavras, o que parece amor intenso, às vezes é ansiedade de apego mal interpretada. E quando alguém disponível, estável e presente aparece, parece sem graça, parece fácil demais, parece que falta alguma coisa, falta a atenção, a incerteza, falta o risco que você diz querer evitar, mas que sem perceber continua buscando. Dostoiévski não escreveu um livro sobre timing, ele escreveu um livro sobre um homem que preferia sonhar a arriscar, que preferia a conexão incompleta à possibilidade de uma real. E no final do livro, depois que tudo acabou, ele olha para aquelas 4 noites e diz que foi o momento mais vivo de sua vida. Não a vida inteira, 4 noites, porque ele não deixou a vida inteira acontecer. Antes de culpar o timing, pergunte de verdade: você escolheu alguém disponível alguma vez? Alguém que não tinha um ex rondando, uma história aberta, um coração pela metade? E se escolheu, o que fez quando as coisas ficaram reais? Porque às vezes a gente não tem azar no amor, a gente tem medo. E o medo tem um talento absurdo para parecer timing ruim. Mas enfim, é só um papo. Abraça se quiser.